O tempo todo, a gente ouve falar sobre as drogas e os problemas que elas causam. É mesmo um problema sério, mas pouquíssima gente sabe de uma das drogas mais perigosas e mais usadas do mundo inteiro, a bebida alcoólica. O álcool pode acabar com a vida de alguém. É claro que tem gente que consegue beber sem exagerar, mas para muitas pessoas, o álcool é um inferno. Meu pai sempre bebeu bastante, às vezes até exagerava, até que um dia tudo começou a piorar. Mãe, cheguei! Gente, o que aconteceu? Morreu alguém? Seu pai foi demitido do banco. Droga! Justo agora que você tinha me prometido aquele baita tênis. A gente vai ficar mais duro que cabeça de político. Para de falar besteira, Mário. Pensar num par de tênis numa hora dessas? Além do mais, nós não vamos ficar numa situação tão ruim assim. Eu trabalho. Seu pai vai receber uma boa indenização. E logo, logo ele vai arrumar outro emprego. Ah, meu Deus, vocês ficam aí falando. Vocês não têm a ideia da humilhação que eu passei, da vergonha. Devia haver uma lei proibindo demitir um homem que deu 10 anos do seu suor pro mesmo trabalho. Eu não merecia isso, vocês sabem, eu não merecia isso. Isso é que dá a gente ser honesto, trabalhador, cumpridor das obrigações. Só porque eu cheguei atrasado algumas vezes? Tá certo, eu faltei, mas eu só faltei porque eu tive justificativa, mas eu ia trabalhar com dor de cabeça, meu Deus. Eu não consigo, eu não sou nenhum garotinho. O superintendente falou que eu destratei um cliente. Ora, bolas. Eu não sou pago pra ficar aguentando desaforo de qualquer um. Eu exige respeito comigo. Alice, vai lá no Bate Seu Mané, ó. Pega 3 cervejas pra mim. Fala pra ele, depois eu acerto, vai. Mas por quê? Você é criança, não tem nada melhor pra fazer. Carlão, vai dormir, vai. Você já bebeu muito, vai. Não, me deixa o pai. Hoje ele tem mais é que beber. Eu também vou tomar uma, paizão. Sim que se fala. Esse é dos meus, esse é macho. Alice! No começo, a gente não estranhou tanto, mas depois sim. Ele não queria saber de nada, não queria nem arrumar emprego que ele estava precisando. Ele só queria mesmo encher a cara de pinga, cerveja, vodka, tudo que veio pela frente. O pior é que a bebida alterava muito a personalidade dele. Às vezes ele ficava furioso, chato, briguento. E o pior é que sem nenhum motivo, sabe? Tenha respeito comigo, tá bom? Não sou nenhum buraco, não! Aqui nessa casa quem manda sou eu! Fica posando aí de gostosona, né? Que é flor, que é flor, que é flor, né? Vagabunda, cretina! Agora tudo que tem nessa casa vai voltar do meu dinheiro! Outras vezes ele bebia e virava um verdadeiro palhaço. Ele achava que estava muito engraçado. Todo mundo ria, mas não era porque ele estava engraçado, mas sim porque ele estava fazendo papel de bobo. E atenção, minha filha, para o grande mal lararista! É verdade, o que eu sou mesmo é o mal laranjista! O tempo foi passando, a gente foi percebendo que ele estava doente e que o nome dessa doença era alcoolismo.
Eu gosto de uísque. Tomo minha cerveja, sim. Umas doses, outras, umas latas. Você algum dia contou? Eu não. Não dá pra contar. A gente perde a conta. A gente começa vagarosamente naqueles bailinhos, assim, na adolescência e tal, né? Comecei bebendo 1 litro de vinho. Com 10 anos. Eu comecei depois dos 30 anos. O 20 é o primeiro gole, né? Mas comecei com 14. Primeiro gole, depois do primeiro gole não parei mais. Não todo dia, né? Assim no fim de semana, aí eu tomo uma cervejinha, né? Tenho vergonha de dizer, mas quase que assiduamente, principalmente no almoço. Mais na parte da tarde, né? Mais fim de semana. Eu sou absolutamente abstêmio. Tem pessoas que, digamos assim, tomam uma, depois toma a segunda, a terceira, bem acostuma, né? Se beber todo dia, né? Aí já é um alcoólatra. Porque quer queira, quer não, o alcoolismo é um vício, é uma doença, qualquer coisa assim. E quando a pessoa começa a beber e não consegue entender que ele é um doente, ele começa a beber pensando que é uma coisa normal, que é uma coisa que é passageira, que é uma coisa que vai acontecer normalmente. Aí quando ele menos espera, ele está dentro do alcoolismo. E depois para sair do alcoolismo, talvez seja um tanto difícil. Boa noite. O nosso Informe Saúde vai falar hoje sobre um problema que aflige pessoas em todo o mundo e que é muito mais comum do que você imagina: o alcoolismo. Mário, volta naquele canal. Pô, mãe, daqui a pouco vai começar o jogo do Corinthians. Põe naquele canal agora mesmo. Esse assunto interessa a todos nós. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto tão importante é o Dr. Carlos Augusto Fragnan. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite. O que é o alcoolismo? O alcoolismo é uma doença que se manifesta em parte da população e se caracteriza fundamentalmente pela perda de capacidade de controlar a ingestão do uso do álcool, apesar dos evidentes e graves problemas que essa pessoa está sofrendo por beber. Como o álcool age no organismo humano? O álcool age de diversas formas no nosso organismo, prejudicando todos os tecidos do nosso corpo, tá? As pessoas costumam se preocupar muito com o fígado, de fato ele é bastante comprometido, mas também pâncreas, todo o aparelho digestivo, estômago, intestino, esôfago podem ser comprometidos. Também o aparelho circulatório, coração com insuficiências cardíacas, hipertensão arterial, derrames cerebrais, que nós chamamos de acidente vascular cerebral, alterações neurológicas como convulsões, tá? Alterações psiquiátricas ou psicoemocionais importantes, degeneração de sistema nervoso central, chegando até um quadro de demência. Além de alterações sexuais, de polineurites, uma porção de outras patologias que são descritas decorrente do uso do álcool. Que tipo de pessoa pode se tornar um alcoólatra? Qualquer pessoa está sujeita a se tornar um alcoólatra, uma doença que atinge 10% da população, sem discriminar raça, sexo, idade ou cor, classe econômica, financeira, social, portanto atingindo todas as camadas da sociedade. Quais são os principais problemas causados pelo alcoolismo? Numa visão individual, além dos problemas físicos que nós comentamos, existem problemas sociais, morais, emocionais, familiares e profissionais muito graves no indivíduo alcoólatra. De uma forma, numa visão global, existem problemas graves a nível da sociedade, com prejuízo de milhões de dólares anualmente devido a acidentes de trabalho, aposentadorias, licenças médicas, faltas no trabalho, questões relacionadas à delegacia da mulher, onde 90% das queixas se relacionam ao uso de álcool, acidentes de trânsito fatais, 75% dos acidentes com vítima fatal tem álcool no meio, além de grandes repercussões a nível de internações em hospitais psiquiátricos, em hospitais gerais, com grande ocupação de leitos. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo, perdendo apenas para o câncer e as doenças cardíacas, sendo que muito desses cânceres, dessas doenças cardíacas foram também favorecidas pelo álcool. Muito obrigado. O nosso Informe Saúde termina aqui. Boa noite. Você sabia que cada ingestão exagerada de álcool pode destruir 20 mil neurônios, prejudicando para sempre o funcionamento do cérebro? Mãe, acho que o pai tá chegando. Mário, desliga a televisão. Eu estou tão preocupada com o pai de vocês. Será que ele é mesmo um alcoólatra? E atenção, torcida corintiana, para as últimas notícias! Carlão está empregado!
chegando meu tênis, né? Claro, meu filho, seu tênis, calça, camisa, tudo. Eu sabia que você ia conseguir, querido. Ah, meu amor, vou começar a trabalhar amanhã. O trabalho não é lá um Abrastemp não, mas já serve, né? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Olha, meu amor, a partir de hoje, papai não vai mais ficar bebendo pela casa não, tá? Esse negócio de bebida só em ocasiões muito especiais, certo? Tá aqui, pai. Um drink pra comemorar. Tá querendo desmoralizar seu pai, né, moleque? Pois olha, te prometo, vou ficar um mês sem tocar em bebida, certo? E ele ficou 2 dias inteirinhos sem beber. O pesadelo estava só começando. Alice, tá na hora do banho. Depois eu terminei de te contar. A história continua do jeitinho que parou, com o papai bebendo sem parar e sem parar de fazer suas promessas. Empresa? Era o que você queria, não é? Não se preocupe, porque quando eu ganhar a minha mesada, eu te dou um presente. Então eu também quero dar um presente. Atenção, silêncio, todo mundo que eu vou dar. Opa, desculpe, dona Rosa. Ih, dona Rosa cada vez mais gostosa, hein? Ó, eu quero dar um presente hoje e eu vou anunciar o meu presente nos 18 anos do meu filho. 17, pai. 17. Até no bolo. Acho que eu tô ficando velho. Mas ó, eu quero prometer aqui em testemunha, meu compadre Anselmo, que é cavaleiro do meu filho, que a partir de hoje não bebo mais. Se soubesse nas ocasiões especiais, que nem hoje, né? E hoje, como é uma festa do meu filho, eu quero todo mundo copo cheio. Vamos brindar aí, compadre Anselmo. Mas só um pouquinho, meu pai. Parabéns, meu garoto! O caso do papai foi ficando cada vez mais grave. Além de atrapalhar ele conseguir um novo emprego, a bebida também fazia com que ele estivesse sempre doente, sempre esquecendo das coisas, isso sem falar nos acidentes. Ele também brigava muito, ele estava muito briguento, principalmente com o Mário. Olha aqui, seu moleque. Eu não sou seu companheiro de pelada não, seus cupincha não, tá bom? Eu quero respeito comigo, rapaz, sou seu pai! Eu quero parar de estudar, pai, eu não aguento mais a escola. Que não aguento mais a escola? Que não dá o quê, rapaz? Você não é homem não? Que negócio é esse? Vai estudar sim, vai acordar todo dia de manhã, vai pro colégio, fazer o dever, pra ser alguém na vida! Ser alguém na vida, pai? O senhor estudou e não tem emprego, pai. Desempregado. Desempregado, é? E você? Você pensa que você é o rei da cocada preta? E nada, você é um garotinho mimado, você é uma vaquinha, você é um bobinho, você é um irresponsável, tá? Seu bêbado! Que bêbado que é, rapaz? Vê como é que você fala comigo! Não dá. Bêbado! Minha cabeça Você chega não dá mais, eu preciso sair daqui. Vai! Não dá. Não aguento mais. Bêbado, chama ela de bêbado. Não aguento mais. Eu gosto de tomar uma cerveja, mas eu não sou a mesma coisa. Olha aqui, você quer saber de uma coisa? Chega de papo! Vou me recolher aos meus aposentos. Filho ingrato!
Alcoólatra? Infelizmente conheço vários. Conheço um. A gente sempre vê, inclusive a mulher. Destruiu a vida dele bebendo. No início ela dá alegria. Perdeu o emprego. Depois fica violenta. Família. Por fim fica sonolenta. E hoje vive jogado pela rua. Ele, sem beber, ele era um santo. Bebia. Eu conheço dois, sim. Eu conheço dois que morreu de pinga, né? Crianças, às vezes, pequenas, assim, que já começava a ajudar a avó a fazer, como é que se diz? Licores, né? Então a criança já começava a roubar e ela se tornou uma alcoólatra. Conheço várias e várias histórias. O vício do álcool destruindo a vida de um homem. Farrapo Humano, filme vencedor do Oscar. Olha só, com Ray Milland. Não perca. Deixa eu ver. O álcool é uma droga das mais poderosas. E o alcoolismo é uma doença grave que atinge pessoas de ambos os sexos e de todas as classes sociais. Acidentes domésticos, acidentes de trânsito, problemas gastrointestinais, problemas hepáticos, hipertensão, pancreatite e câncer. Estas são apenas algumas das consequências do alcoolismo. O principal problema do alcoolismo é que ele pode levar à loucura. Ele pode levar, sem dúvida nenhuma, à loucura permanente por alterações na função cerebral, né? Mesmo que o indivíduo tenha o seu organismo físico mantido. Isso a gente sabe que pode acontecer com bastante frequência, né? Indivíduos internados em nosocômios psiquiátricos loucos pelo álcool e fisicamente saudáveis. A hereditariedade é um fator fundamental no surgimento do alcoolismo. Dificilmente se percebe existir alcoólatras ou dependentes de outras drogas numa família onde já não existam alcoólatras prévios. Uma pessoa pode ser definida como alcoólico quando ele passa a apresentar pequenos problemas constantes com o uso do álcool. Quando, para exercer pequenas atividades ou atividades do cotidiano, ele tem que usar álcool. Por exemplo, aperitivos, pequenas reuniões sociais, onde ele não consegue mais compartilhar sem o uso do álcool. Com isso, eu já posso caminhar firmemente para um diagnóstico precoce de alcoolismo. Eu bebo sim. Ai, meu Deus. Eu sou o pai bêbado outra vez. Bebida não faz mal. Eu bebo sim. Estou vivendo. E Mãe, tem gente não é o pai. não bebe, Não? está morrendo. É o pai. Eu bebo sim. Oh, mãe, tudo bem? Filho, o que aconteceu com você? Eu tô bem, eu tô feliz, mãe. É a marvada pinga que me atrapalha. Alice, me ajuda aqui. Eu bebo aqui. Vamos dar um banho nele, Gerard, vem. A situação ficou preta. O Mário passou mal pra burro, mas pelo menos serviu pra acordar o papai. E aí, filho? Carlão, você tem que tomar uma atitude. Você já não é mais a mesma pessoa. A nossa vida se tornou um inferno. Sem falar dos maus exemplos que você tá dando pro seu filho. Tô tentando, Terezinha, você sabe. Eu tô tentando, mas eu não consigo. Claro que consegue. Tanta gente consegue. Por nós, pela nossa família. Deve existir alguém que possa nos ajudar. Aí é que veio a parte mais difícil, mas também a mais surpreendente. A gente nunca esperava encontrar tanto apoio e tantas pessoas dispostas a nos ajudar. Alice, vem dormir, menina. Amanhã você tem escola. Alcoólatra, seu alcoólatra. Pinguço.
Porque para muita gente a história termina assim, ou pior. Desde criança, desde meus 7 anos. Não é justo deixar largado, morrer ali na sarjeta. A frequência é uma forte. É duro conviver com o alcoólatra. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ele sozinho não consegue largar, ele precisa do apoio de alguém, né? E esse apoio não tem que ser através de crítica. O carinho é a principal coisa. Precisaria ser internado numa clínica especializada, né? Ser acompanhada tanto por um médico, um clínico geral, psicólogo e muito apoio da família. Levamos ele na sociedade anti-alcoólica, né? O alcoolismo não tem cura. Começou a frequentar e parou. Nós precisamos conversar sobre um assunto muito importante. É essa história da sua relação com a bebida, Carlão. Terezinha, não envolva as crianças nisso. Isso é problema meu. É problema nosso, Carlão. Você não vê a dor dos nossos filhos? A minha! Você precisa parar de beber, pai. Eu sei, minha filha. Eu tô fazendo todo o possível, mas eu não sei por que eu não consigo, meu benzinho. A gente precisa de ajuda. Que negócio é esse, mãe? Ajuda de quem? Ajuda de uma pessoa que conheça bem sobre esse assunto, meu filho. Um médico. Médico? Mas eu não tô doente. A única coisa que eu sei, Carlão, é que do jeito que está não dá mais. Ou a gente enfrenta esse problema, eu me separo de você. Não, mãe, não, mãe! Para com isso, eu não vou deixar! Terezinha, não me deixe, meu amor, pelo amor de Deus. Eu amo você também, minha filhinha linda. Não me abandone, pelo amor de Deus. Eu faço qualquer coisa. Eu preciso de vocês. Eu amo você, minha mulher. Senhor Carlos, pode entrar. É bom que vocês tenham vindo agora fazer essa consulta, entender um pouquinho melhor esse processo e ver o que dá para ser feito com ele. Nós temos duas formas de tratamento. O ambulatorial, a pessoa vem aqui 1 ou 2 vezes por semana e é um período longo de tempo, mas surte bons efeitos em alguns casos. No seu caso, eu acho indispensável a internação, porque com a internação nós vamos te aliviar desse sofrimento que está te pegando agora, a pressão alta, os tremores, os delírios, e com isso nós vamos conseguir uma recuperação mais pronta. Depois da desintoxicação, que vai durar 5 a 7 dias, ele fica aqui conosco para se conscientizar da doença, para entender este processo de doença. A senhora também vai participar desse tratamento. Nós temos um espaço dedicado à família. E aí vocês dois vão entender o processo e poder atuar nele. A recuperação é possível, essa doença é incurável, mas ela é passível de tratamento e com total possibilidade de recuperação de tudo, inclusive do seu amor próprio. No começo, quando o médico falou em internação, eu morri de medo, mas depois ele me explicou que o alcoolismo é uma doença grave e que não existe ex-alcoólatra, que também é pra sempre. E o alcoólatra, ele precisa de muita força de vontade, com a família também, como aconteceu no caso do meu pai. A grande dificuldade é abordar o alcoólatra e permitir que ele seja ajudado, permitir que ele aceite ser um dependente. A barreira de negação não permite que o alcoólatra veja esta realidade e muitas vezes nem a família percebe também essa realidade. Isto daí pode ser conduzido por terapeutas especializados. A família pode ser, e geralmente é, a primeira a procurar ajuda e precisa encontrar alguém que dê o caminho. Os grupos anônimos de mútua ajuda constituem um instrumental precioso da sociedade para ajudar os dependentes de álcool e os familiares. Os alcoólicos anônimos, os AA, e o Al-Anon, que é o equivalente familiar de alcoólicos anônimos,
possibilitam gratuitamente uma terapia contínua após a abstinência. Numa terapia por espelho, o alcoólatra se enxerga nos outros e enxerga a sua própria recuperação e não só os seus problemas e dificuldades. E a família, no Al-Anon, da mesma forma, vê a forma como pode conduzir o seu processo de recuperação. Oi, filho. Eu acabo de ver o seu pai. Está indo muito bem. Hoje ele participou da primeira reunião dos Alcoólicos Anônimos. Uau! Sabe que eu nunca imaginei que o AA fosse o que é? Bem, agora vamos iniciar os nossos depoimentos, convidando os companheiros para sentarem na mesa e começar os depoimentos. Eu vou deixar a palavra em aberto. Boa noite a todos. Meu nome é Eloy, sou um alcoólatra. No começo ele resistiu um pouco, mas só o fato de parar de beber está fazendo dele uma nova pessoa. E não é só isso, Mário. Nós precisamos nos preparar para enfrentar essa luta. Existe uma organização só para ajudar os familiares dos alcoólatras, a Al-Anon. Eu não sabia nada sobre alcoolismo, eu não sabia que o alcoolismo era uma doença e não sabia que eu também estava doente por conviver com um doente alcoólico. Então, o Al-Anon me resgatou de tudo. Outra coisa que me agradou muito dentro do Al-Anon e que me segurou muito foi o anonimato. Eu saber que eu podia falar e que todo mundo ia respeitar e principalmente não criticar o que eu falava e nem sair daquela sala. Porque quando eu falava com meus parentes, com meus amigos, com meus vizinhos, eu só era criticada. Todo mundo me falava, por que que você aceita isso? Por que que você